Meus amigos, se a nossa geração ainda não viu a chegada do Anticristo, aquele anunciado pelas Sagradas Escrituras, está tendo pelo menos, desculpem o gerúndio, mas está tendo pelo menos a oportunidade de ver preparar-se o caminho para tal chegada. Vou tentar explicar em poucas palavras. Nós estamos vivendo um tempo em que a suplantação do cristianismo é o carro-chefe de um grupo de pessoas interessados, a partir de uma mentira, tomar o poder, ter o controle de todas as coisas, a partir de um mecanismo global, internacional, que possa submeter a todas as nações às suas agendas. Todo mundo está mais ou menos careca de saber, quando se fala, por exemplo, em governo mundial, nova ordem mundial, estamos falando exatamente disso. Um poder assentado sobre os poderes nacionais, um poder supranacional, que comandará o mundo, que decidirá o que é de quem e como deve ser feito, como as políticas devem ser executadas, enfim, toda essa agenda internacional que nós já experimentamos ao longo de anos, com aprovações de lei do aborto, eutanásia, ideologia de gêneros e assim por diante. Tudo isso tem se acelerado nos últimos tempos, mas está baseado em alguns pilares que não nos deixam dúvidas de que o processo agora está em vias de acabamento. Eles estão aplainando, para usar uma linguagem bíblica, as veredas do Senhor, porém do Senhor das trevas, que diz a Bíblia. Como isso está acontecendo? Parte, em primeiro lugar, de um documento com a chancela papal. Estou falando da encíclica do bispo Bergoglio, intitulada Laudato Si. Nesta encíclica, o eixo central da encíclica é parte de um conceito, o conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável é a demonização do consumo, falando de modo bem resumido. Tem se colocado na cabeça e coração das pessoas que o pior dos pecados humanos é o consumismo. Não são as matanças, os roubos, as guerrilhas, o movimento revolucionário, enfim, as matanças industriais, as guerras. Nada disso é importante. Importante mesmo é combater o consumismo. Por quê? Porque o consumismo está acabando com o planeta. É preciso colocar um freio, portanto, no desenvolvimento humano. O argumento de Laudato Si, esse documento assinado por Bergoglio, é que o planeta não tem mais condições de produzir os bens necessários para a vida humana. Portanto, este documento vai de encontro à Agenda 21, uma espécie de manifesto comunista do século 21, que prega o desenvolvimento negativo, se isso é possível, ou seja, o crescimento negativo. O planeta não tem condições de suprir os bens para a vida humana. É, portanto, preciso frear o consumo. As pessoas devem parar de consumir, porque é a única forma de salvar o planeta. Percebem? Agora, detalhe. Quem, na verdade, está praticando este pecado abominável de consumir? Não é particularmente o Pedro, o João, a Maria, o Manuel. Dentro desta visão salvadora, salvífica do planeta, quem está praticando o pecado de destruir a própria terra é aquilo que nós chamamos, desde o princípio, de família. Sim, digo princípio porque, como nós bem sabemos, Deus ele próprio quis ser família, era trinitário e depois teve uma esposa. Depois que
eu digo, é porque nós temos a figura de Maria no tempo, aquela que recebe é coberta pelo Espírito Santo para dar a luz ao Filho de Deus. Desde o princípio, portanto, nós conhecemos a vontade de Deus, ser família. É exatamente contra isso que toda essa ação empreendida de forma aberta pelo Vaticano condena e combate hoje. É preciso destruir o conceito cristão de família. Porque, já dizia minha falecida avó, quem casa quer casa. Famílias precisam de bens de consumo. Famílias precisam deixar herança para os seus filhos. Portanto, só nesses dois pequenos exemplos nós temos já aquilo que impulsiona, aquilo que dá movimento à roda capitalista, à roda do mercado, à roda da oferta e da procura. É isso que eles querem quebrar. Não é mais possível que o ser humano tenha esse luxo de pertencer a uma família. O conceito tem que ser quebrado. Ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém. O ser humano fora da família é um nada. E é exatamente nisso que nós já chegamos. Hoje, o ser humano é um nada. Assim que para de funcionar e dar e ser produtivo para o Estado, pode-se desligá-lo tranquilamente. Desligaram agora, recentemente, um francês, porque estava já há 2 décadas, segundo eles, vegetando numa cama de hospital, dando despesa para o Estado. Foram lá, puxaram a tomada e fim de papo. Isso também é apenas um pequeno exemplo de que o ser humano nada mais significa hoje. Mas, para substituir o conceito de família e o conceito de sujeito dentro da cultura judaico-cristã, é preciso substituir por outro. E aí entra novamente o documento, a importância de Laudato Si do bispo Bergoglio. É preciso mudar o modelo de homem ocidental e cristão, judeu e cristão, que quer ter a sua família, por algo mais evoluído. E o que seria esse algo mais evoluído? O índio, aquele que tem um equilíbrio, que vive pacificamente em equilíbrio com a natureza. Claro, tudo isso é uma invenção de uma pobreza absurda, mas acontece que está pegando, porque são todos esses conjuntos operando ao mesmo tempo. O planeta se acabando, o Papa, vejam, empenhado em salvá-lo. Quem sou eu para discutir contra o Papa? Mas há algo mais. Tudo isso terá o perfeito acabamento quando das massas surgir um verdadeiro homem novo, aquele capaz de liderar um novo êxodo, uma nova caminhada rumo à libertação, um novo Moisés, não mais do que isso, um novo Cristo, aquele que apresentará definitivamente a salvação do planeta, não mais da humanidade. Agora é preciso salvar o planeta, porque pela lógica, sem planeta não pode haver vida humana. Nós estamos muito próximos disso, ou melhor, nós já estamos antevendo como é fácil criar um anticristo. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos. Vejam esta menina. Essa menina chama-se Greta Thunberg. Ela tem 16 anos e é hoje um ídolo internacional. Por quê? Porque ela encarnou a luta em favor do planeta. Ela assimilou todos os pontos do documento da encíclica papal Laudato Si e saiu pelo mundo com o apoio do tal Papa, entre aspas, do falso Papa, para uma cruzada contra o pecado humano, o consumo. E ela tem ganho as páginas hoje de todos os jornais do mundo. Vejam aqui, por exemplo, o destaque que ela tem no Infobae, no argentino Infobae. Mas eu não quero me detalhar muito na questão dessa garota, quero mostrar apenas algumas fotos. Aqui ela está discursando para uma multidão hipnotizada.
as formas e os modelos de um novo mundo. Aqui vocês estão vendo outra foto, Greta para presidente. Aqui os seus seguidores enlouquecidos pelo mundo, as seguidores dela hoje em todo o planeta, como vocês estão vendo. Por outro lado, estão demonizando Jair Bolsonaro, nosso presidente, porque, segundo a Greta, Bolsonaro está acabando com o pulmão do mundo e deve, portanto, ser tirado do Brasil. Essa é a fórmula. Se uma menina de 16 anos hoje é capaz de hipnotizar o mundo inteiro, que dirá então de alguém que venha com um rostinho angelical, uma conversa muito bem articulada e um projeto, um plano, uma saída para esse estado de coisa que estamos vivendo, né? A degradação do planeta e tudo mais. Que dirá então de alguém que vier com uma fórmula salvífica, libertadora, para substituir de fato a família por algo mais justo, por algo menos perigoso? É isso que nós estamos vendo. Nós ainda não vimos o anticristo, mas já estamos vendo o caminho por onde ele passará até chegar no poder. Muitos vão torcer no nariz com esse vídeo, com este título, eu estou misturando as coisas. Pois é, mas vejam, independente disso, o fato concreto é que nós temos hoje um falso Papa assentado sobre o trono de Pedro para impor exatamente isso, um novo modelo, um modelo que é a negação pura do cristianismo. E isso, meus irmãos, o que é? O que é trocar a palavra, a doutrina da igreja, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo pelo paganismo? O que é isso? Senão uma ação violenta, uma rebelião violenta contra Deus. Pois bem, só falta agora o homem com poder político para amarrar, fazer uma síntese de tudo isso que está sendo cozido lá no âmbito religioso. Até depois.